paz seja convosco, muito bom dia. Estamos agora na quinta parte do nosso devocional Vivendo em Missão. Como compartilhar a palavra de Deus de forma simples e precisa. Eu creio que se você está acompanhando todos esses dias e se dedicando nesse devocional, Deus tem falado muito ao teu coração, para que você viva uma vida missionária por onde você estiver. Certamente nós colheremos bons testemunhos ao final dessa série. Compartilhe bem a sua história com Deus. Grandes histórias bem contadas podem comunicar em um nível que ultrapassa as coisas que nos dividem e que fala direto aos corações e emoções. Em Marcos 5 há uma história sobre um homem possuído por um demônio que foi curado por Jesus. Depois da cura, Jesus não queria que o homem ficasse por perto e o seguisse. Ele falou que o homem deveria voltar para a sua cidade e contar a sua história. A Bíblia nos diz que a cidade toda ficou maravilhada. Que emoção você acha que o homem deveria ter? O quão animado você acha que ele estava? Ele deve ter contado a sua história com muita convicção e emoção. Você pode fazer o mesmo? Pense em um momento que Deus respondeu suas orações e lhe mostrou que é real, ou fez algo milagroso. Você pode compartilhar o que Deus fez, o que mudou e como isso te fez sentir? Testemunhos bem contados são poderosos, porque eles podem criar um desejo no coração dos outros para que eles digam, eu também quero isso. Qualquer pessoa pode contar grandes histórias com Deus, pois todo mundo tem uma história para contar. Histórias podem ser compartilhadas de tantas formas diferentes, filmes, música, falando, escrevendo. A pergunta é, o que Deus colocou em suas mãos para contar a sua história? Marcos capítulo 5, versículos 1 ao 20 diz assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoninhado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoninhado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Pare e reflita. Depois de observar o texto, reflita sobre onde você estava antes de conhecer Jesus e onde está agora. Não importa as adversidades da vida ou como o inimigo tem se levantado contra você, o que importa é que você está salvo. Foi pela graça, mas não foi de graça. Foi pago um alto preço. Jesus entregou a sua vida na cruz para que hoje você e as pessoas ao seu redor tenham a vida eterna e se reconciliem com Deus. Você já sabe disso, mas e os demais? Como contar essa história para as pessoas com quem você se relaciona? Poucas palavras todos os dias podem ter um impacto surpreendente. Testemunhe diariamente, aproveite todas as oportunidades. Quando essas oportunidades não aparecerem, crie-as.
2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 ao 14, diz assim: Por essa razão, torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Pare e reflita. O primeiro passo para evangelizar é não ter vergonha. O que poderia ser vergonhoso em uma história tão maravilhosa quanto o amor de um pai para com um filho? Não se preocupe em convencer ninguém de qualquer verdade, apenas abra o seu coração e revele o amor com que o Pai te amou. Você já tem o Espírito Santo para te guiar nas melhores palavras a usar. Esse mesmo Espírito Santo é quem vai convencer aquele que te escuta. Podemos nos sentir envergonhados quando somos confrontados com questionamentos que não temos respostas. Não queira saber tudo nem ter razão, apenas fale sobre como Cristo resgatou você. Use a autoridade que Deus te deu e que Deus te abençoe hoje, te dê um dia de vitórias, cheio de testemunhos, para que você possa, com a autoridade de Cristo, testemunhar e compartilhar a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e você viva uma vida missionária por onde você andar.